Amado paroquiano, paroquiana de São Luís Gonzaga e a todos aqueles a quem chega este vídeo falando sobre a vida de São Luís Gonzaga. Hoje nós celebramos na igreja a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. E aqui em nossa cidade, em nossa paróquia de São Luís Gonzaga, em Paranatama, é solenidade, porque ele é padroeiro da nossa paróquia. Sendo assim, falo-vos sobre a vida deste grande santo. São Luís nasceu em 1568, no dia 9 de março. São Luís, desde cedo, já mantinha ou já criava a sua devoção à Virgem Maria. Ele era filho de Fernando e Marta. São Luís Gonzaga, aos 5 anos de idade, foi com seu pai para a convivência com os soldados, pois, sendo o primeiro filho do casal, ele iria assumir a vida de soldado. Sendo assim, Luís foi com seu pai, viveu ali com os soldados e, naquela vivência, ele aprendeu algumas palavras indecentes, com o qual julgou, depois que soube o significado, que eram de grande pecado. Assim, Luís passou a ter, de certa forma, vergonha e enfado destas palavras que causavam pecado. Luís Gonzaga, desde cedo, foi nutrindo a sua devoção à Virgem Maria. Aos 7 anos de idade, ou melhor, aos 9, Luís Gonzaga foi crescendo e ali, aos 9 anos, ele lê um livro sobre a Santíssima Virgem e aprofunda o seu amor a ela. E ali, aos 9 anos de idade, tão jovem, tão novo ainda, Luís consagra a ela a sua virgindade e promete não olhar para outra mulher a não ser ela. Luís, com o tempo, vai começando então a se preparar para a primeira comunhão. Na vida de Luís Gonzaga estiveram 2 grandes santos. Por um lado, São Carlos Borromeu e por outro, São Belarmino. Aos 13 anos de idade, portanto, quando foi fazer a primeira comunhão, São Luís conhece São Borromeu em uma visita pastoral que ele fez na sua cidade. E ali, naquele encontro, aquele bispo, na época, transformou ou incentivou a vida de Luís Gonzaga. Aos 13 anos de idade, portanto, São Luís decide caminhar para a vida religiosa. Bem verdade que, sendo muito novo, decidiu não contar para os seus pais. Então guardou aquilo no coração e, quando contou para seus pais, a sua mãe acolheu de bom grado. Porém, o seu pai não queria que Luís fosse um religioso. E aí tentou de todas as formas que Luís desistisse do caminho religioso. Quando, num certo dia, depois de grandes sofrimentos, de penitências, de orações, de jejuns, Luís estava no seu quarto e o seu pai, olhando pelo buraco da fechadura, viu seu filho fazendo penitência de joelho e se martirizando, fazendo grandes penitências. Assim, portanto, o pai de Luís se compadeceu com aquela cena e disse ao filho: meu filho, vai seguir a vida religiosa. Pensávamos então que Luís ia seguir, mas aí vem uma nova situação. Luís já se prepara, Luís já está se preparando para a vida religiosa, quando, depois de 2 anos, perto de receber o seu hábito, o seu pai o chama e pede para que ele vá a uma cidade na Espanha. E ali Luís passa por cerca de 9 meses. Nesse período, portanto, o pai de Luís mais uma vez volta atrás e decide não deixá-lo ir de novo para a congregação. Quando Luís volta, ele continua a sua vida caminhando para a ordem, mesmo seu pai ali muitas vezes não querendo. É somente quando o pai de Luís, Fernando, está à beira da morte, na cama, que Luís vai até ele, abre o seu coração
e conta o santo chamado de Deus para ele. Ali, portanto, na beira da morte, Fernando diz: não posso lutar contra a vontade de Deus. Vai, meu filho, eu te abençoo. Segue a vida religiosa. E Luís, portanto, aos 17 anos, ele entra para a companhia de Jesus, os chamados jesuítas. Quando Luís entra para a companhia de Jesus, ele começa os seus estudos, começa a viver a vida em comunidade. No entanto, ele pede aos seus superiores que ele seja tratado como um dos últimos. E Luís, na vida de seminário, se dedica à vida de caridade. Tanto que, aos 23 anos, Luís Gonzaga contrai a doença que está assolando a Itália e morre. Então, Luís Gonzaga, quando olhamos para a vida dele, foi, de certa forma, um mártir branco, um mártir da caridade. Entregou a sua vida por amor aos mais pobres. Nós que somos paroquianos de São Luís, podemos nos perguntar: como ter devoção a ele? É simples. Olhemos para o seu exemplo. Sejamos pessoas de fé. Luís Gonzaga é exemplo de uma pessoa que confiou profundamente na vontade de Deus e na graça dele. Se você ainda não é devoto, eu te convido, meu irmão, a olhar para Luís Gonzaga, para as suas virtudes, e como diz a oração de hoje, se não o alcançarmos na inocência, alcancemos então pela penitência. Que São Luís Gonzaga nos ajude a vivermos a nossa vida pela penitência, já que muitas vezes não temos a inocência como ele. São Luís foi inocente. O maior pecado, podemos dizer, que ele cometeu foi os palavrões que ele aprendeu na infância. Luís Gonzaga, portanto, foi um jovem que dedicou toda a sua vida ao serviço do Evangelho e aos pobres que mais necessitavam. Deus nos abençoe.